justamente justamente por esse contexto de férias, eu vou ter dificuldade talvez em share minha tela, então eu vou fazer mais bíblico hoje e amanhã. Talvez amanhã eu consiga colocar um texto aqui na tela, alguma coisa assim, porque vai ser a continuação de hoje. Mas hoje, então, a base da minha mensagem é Gênesis capítulo 4. Vou pedir aí para todos abrirem aí as suas Bíblias em Gênesis capítulo 4. A gente vai ler um relato de 7 versos, Gênesis 4, de 1 a 7, e aí a gente vai extraindo algumas lições e eu vou preparar é, o terreno para o que a gente vai estudar amanhã, para fazer um fechamento aqui, tá bom? Então, Gênesis 4, versos de 1 a 7, vai dizer assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, esses são 7 versos aí que a gente vai usar para a meditação nessa manhã. Ah, primeiramente, é interessante a gente pontuar que Adão e Eva, quando pecaram, eles já sabiam de uma coisa: a consequência do pecado seria a morte. Você se lembra que Deus havia dito para Adão e Eva que no dia que eles pecarem, ou seja, no dia que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis, Deus havia dito para eles. E aí, Satanás, quando foi tentar Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, especificamente verso 4, você vai ver que Satanás fala exatamente o contrário do que Deus tinha dito. Certamente não morrereis. Então, se Adão e Eva já tinham uma certeza do que aconteceria se eles pecassem, a certeza era da morte, embora Satanás tinha falado exatamente o contrário, mas Deus já havia adiantado isso para eles. Então, quando Adão e Eva pecam, e aí Deus aparece, tem aquela discussão entre aspas, né? Aquele bate-papo de Deus com Adão e Eva. Alguns até pensam que Deus está fazendo, tá colocando maldições para Adão e Eva. Não, absolutamente. É, Deus está apenas ali em Gênesis 3 dizendo para eles qual seria a consequência do pecado, né? Então o homem é, é, teria mais dificuldade em ser o provedor da casa, no suor do teu rosto proverá o teu pão. A mulher teria dores de parto, enfim, e a serpente rastejaria, né? Ou seja, a serpente antes não rastejava, voava. Então, o fato é que Adão e Eva sabiam que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E se você analisar aquele Gênesis 3 com mais detalhe, você vai ver que Adão e Eva, Gênesis 3 para Adão e Eva, não foi um momento de dor, de tristeza para Adão e Eva. Pelo contrário, se você analisar Gênesis 3, você vai ver que o texto mostra a esperança, Deus dando esperança para Adão e Eva. Tanto é que Adão muda o nome de Eva, era varoa antes do pecado. E depois ele diz: Olha, o seu nome vai ser Eva. Eva significa vida. Então, Adão entendeu que naquele diálogo, depois do pecado, Adão entendeu que aquele diálogo com Deus havia esperança. O próprio Deus disse: Olha, é, no suor do teu rosto comerá o teu pão. Imagine, eles tinham acabado de ouvir que se eles pecassem, eles morreriam.
E aí Deus, dando as consequências do pecado, vai dizer no suor do teu rosto comerá o teu pão. Ok, então eu não vou morrer, eu vou comer pão, eu vou trabalhar. Então foi esperança para Adão naquele momento. Para Eva, Deus disse, olha, você vai ter dores de parto ao ter filhos. Imagine a cabeça de Eva, então eu vou ter filhos, eu não vou morrer. Então foi esperança aquele diálogo com Deus logo depois do pecado, porque eles pensaram que eles iam ser fulminados ali naquele momento, porque Deus disseram, vocês vão morrer. Então foi esperança. Tanto é que, repito, Adão muda o nome de Eva para Eva, de varoa para Eva, porque ele entendeu que eles sobreviveriam, né? Ok, nesse contexto, depois do pecado, Adão e Eva têm o seu primeiro filho. Como é que a gente sabe que Adão e Eva tiveram filhos somente depois do pecado? Por causa do significado dos nomes desses filhos. Então vamos lá. Agora fiz uma introdução, agora eu entro no texto que a gente leu. O verso 1 vai dizer: coabitou o homem com Eva, estou lendo Gênesis 4:1, que eu já li, né? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Então o verso 1 está dizendo que quando Adão e Eva têm o seu primeiro filho, dão o nome de Caim. E ela faz meio que uma oração, é como se fosse uma poesia aqui no hebraico, é como se fosse uma poesia, como se ela estivesse cantando um louvor a Deus quando ela tem Caim. Adquirir um varão com auxílio do Senhor. Agora perceba uma coisa, o nome de Caim tem um significado. Lembre-se, depois do pecado de Adão e Eva, no verso 15 de Gênesis 3, Deus falou para Adão e Eva que viria um substituto que morreria no lugar deles, o teu descendente. Então, Gênesis 3,15 é uma promessa messiânica. A primeira promessa messiânica da Bíblia está em Gênesis 3,15. Quando Adão e Eva pecam, Deus aparece para eles e diz: olha, eu vou, do descendente de vocês, eu vou trazer uma pessoa que vai morrer no lugar de vocês. Então, vou colocar inimizade entre o descendente de vocês e o descendente de Satanás, a serpente. E aí o descendente de vocês vai morrer no lugar de vocês e a serpente será destruída então. Então, eu estou fazendo aqui uma paráfrase de Gênesis 3,15, ok? Então, quando Adão e Eva ouviram Gênesis 3,15, eles disseram, puxa, a gente vai ter descendente. Vai ter inimizade entre o nosso descendente, ou seja, a gente não vai morrer, vamos ter descendente. Então, eles entenderam ali, Gênesis 3,15, que um descendente deles, um filho deles, morreria no lugar deles, seria o remidor deles, seria o resgatador deles. E o nome de Caim é exatamente esse. O nome de Caim no hebraico, uma das possibilidades de tradução ou do significado, melhor, do significado do nome Caim é resgatador, remidor. Então, eu estou dizendo que um dos significados do nome Caim é resgatador, remidor. Isso diz muita coisa para nós. Então, quando Adão e Eva têm o seu primeiro filho, eles colocam o nome do filho de resgatador, remidor. Por quê? É óbvio, a gente entende que Adão e Eva pensaram que aquela promessa de Gênesis 3,15 se cumpriria logo no primeiro filho de Adão e Eva. Então, Adão e Eva pensaram que Caim seria o cara que morreria no lugar da raça humana e que remiria a raça humana e que, através da remissão de Caim, eles voltariam para o Jardim do Éden e resolveriam o problema do pecado. É verdade que Gênesis 3,15 fala da descendência, mas Adão e Eva pensaram que era o descendente primeiro deles. Mas, óbvio, hoje a gente sabe que o descendente estaria muito à frente. Esse descendente que faz referência a Gênesis 3,15 apontava para Jesus, que veio 4.000 anos depois do pecado. Adão e Eva pensaram que seria aquele filho, primeiro filho deles, né? Agora, uma outra coisa interessante que a gente vê aqui, no Gênesis 2, vai dizer assim, ó, perdão, Gênesis 4, verso 2. Vou ficar sempre em Gênesis 4. Versinho 2 de Gênesis 4 diz assim: depois do quê? Verso 1 apresentou o nascimento de Caim, o primogênito.
Depois do primogênito, estou lendo Gênesis 4:2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então veja, olha a diferença. Quando Caim nasce, a Eva fala: olha, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E eu digo para você que é como se fosse uma poesia no hebraico. Ela está louvando a Deus, ela está fazendo uma poesia por causa do nascimento de Caim. No verso 2, quando nasce Abel, o texto só diz assim, ó: nasceu Abel, o seu irmão. Então imagina, o seu irmão. Por que a Bíblia estava. Por que Eva fala o seu irmão? Abel é irmão de Caim, porque a referência na cabeça de Eva é Caim, não é Abel. Então veja, nasce Abel, ela diz é o irmão de Caim. Ou seja, para Eva, o cara mais importante, a pessoa mais importante, daqui a pouco você vai entender porque eu estou usando a expressão cara aqui, é só para dar uma ênfase maior no que eu quero dizer. A ênfase, na mente de Eva, a pessoa mais importante dos dois filhos que nasceram é Caim, porque na mente de Adão e Eva, Caim seria o cumpridor da promessa de Gênesis 3,15. Ele seria o resgatador, ele seria o remidor. Por isso ela dá esse nome para Caim. Resgatador, remidor, esse é um dos significados do nome Caim. Agora, qual é o significado do nome Abel? Você se lembra que tem um livro na Bíblia, escrito por Salomão, em que ele fala, muitas vezes, ele fala, tudo debaixo do sol é vaidade, lembram-se? Isso é vaidade, o dinheiro é vaidade, o prazer é vaidade, as coisas desse mundo é vaidade. Essa palavra vaidade no hebraico, Hevel, é Abel. Então, o nome de Abel, um dos significados do nome de Abel é vaidade, nulidade. Agora, perceba isso aqui que eu estou dizendo. Quando nasce Caim, Eva pressupõe que Caim seria o resgatador, o cumpridor de Gênesis 3,15. Então ela coloca o nome dele de resgatador. Quando nasce Abel, ela só diz, é irmão deste. A referência é Caim. Abel é nulidade. Abel é vaidade. Abel não é importante. O mais importante é Caim, porque Caim vai ser o remidor. Queridos, aqui eu abro um parênteses. Nós precisamos ter muito cuidado com as pressuposições que a gente lê a Bíblia. Veja, eu acredito que a maioria dos que estão aqui com a gente hoje são adventistas, talvez não todos, mas a maioria são adventistas. E a gente sabe que o movimento adventista começou com um desapontamento. 1844. 1844 não existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda. A igreja passou a ser organizada oficialmente em 1863. Mas o início do movimento adventista, não da igreja, o movimento adventista, 1844. E por que se deu o desapontamento? Por causa de pressuposições equivocadas. Qual eram pressuposições equivocadas? Eles entendiam que o santuário era a terra. Então, Daniel 8,14 era entendido como Jesus vindo purificar a terra. É uma pressuposição errada. Veja, no mundo da época, muitas pessoas rejeitaram, na época do movimento adventista, de 1844, muitas pessoas rejeitaram a mensagem adventista por causa de uma outra pressuposição. Eles entendiam, tinha uma pressuposição. Muitos não aceitaram a mensagem da breve volta de Jesus, naquela época, porque havia uma outra pressuposição. Qual a pressuposição? Eles entendiam que o milênio de paz, que diz o livro do Apocalipse, fala de um milênio, eles acreditavam que esse milênio seria um milênio de paz na Terra. E então, depois do milênio, é que Jesus voltaria. Então, como é que eles abraçariam uma mensagem dizendo que Jesus ia voltar em poucos anos, se não tinha ainda acontecido esse milênio de paz que eles acreditavam? Então, por causa de uma pressuposição, houve o desapontamento. Por causa de uma pressuposição, muitas pessoas rejeitaram a mensagem daquela época. Então, eu estou dizendo, eu só estou abrindo parênteses aqui da minha mensagem. Adão e Eva tinham uma pressuposição. Eles supunham, Deus não dissera isso, mas eles supunham que o seu primeiro filho
cumpriria a promessa de Gênesis 3,15. Eles supunham que Gênesis 3,15 se cumpriria na pessoa de Caim. Eles supunham que aquela promessa de Gênesis 3,15 teria o seu cumprimento imediatamente na vida de Adão e Eva, enquanto eles ainda viviam nesse mundo, depois do pecado. Mas Deus não dissera isso. Deus dissera de um descendente. Não dissera do primeiro descendente. Então, eles interpretaram errado o que Deus dissera e criaram uma pressuposição, e essa pressuposição fez com que eles cometessem erros terríveis. Então, o que eu estou dizendo nesse meu parêntese é que a gente precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia com muita sinceridade, com muita honestidade, com muita oração, para a gente se desvencilhar de pressuposições. Porque essas pressuposições, e o que eu quero dizer com pressuposições aqui? Quero deixar mais claro ainda. Muitas vezes a gente coloca na Bíblia aquilo que a Bíblia não disse. A gente acha que a Bíblia disse, e com isso a gente cria uma pressuposição. E isso pode trazer sérios problemas para a nossa vida espiritual. Então, fecha o parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Terminando aqui para a gente continuar amanhã. Adão e Eva têm 2 filhos. O primeiro filho dá o nome de Caim, o segundo filho dá o nome de Abel. O nome de Caim significa remidor, resgatador, pelo menos um dos significados, e o nome de Abel significa nulidade. Agora vem o mais importante. Olha só. Como é que você acha que Adão e Eva criaram esses 2 filhos? Adão e Eva, de maneira específica, Eva, porque o texto dá ênfase a Eva, Eva pensava que Caim seria o remidor, o resgatador, o cumpridor da promessa. Então, Adão e Eva colocaram suas esperanças todas em Caim. Quando nasce Abel, o nome já diz tudo. Esse é nulidade, esse é Hevel, esse não tem muita importância. Agora, imagine essas 2 crianças crescendo nesse lar. Um tendo a pressuposição de Adão e Eva de que seria o remidor, o resgatador, e o outro nada, nulidade, esse aqui não tem mais importância, esse aqui não tem importância. Imagine, agora vamos colocar para os dias de hoje, imagine Caim e Abel pedindo alguma coisa para Adão e Eva, vamos trazer para os dias de hoje? Imagine Caim e Abel hoje, nesse contexto que eu acabei de colocar aqui para você. Um pede um iPhone, ele tem o iPhone. O outro pede um iPhone, ele não tem o iPhone. Um pede uma roupa de marca, ele vai ter a roupa de marca, porque ele é o remidor, o resgatador. O outro pede uma roupa de marca, não, ele vai ter uma roupa simplesinha, porque ele não é o remidor, não é o resgatador, o nome dele já significa é nulidade, isso não tem importância. Então, um ganha as melhores roupas, outro não. Um ganha as melhores coisas, o outro não. Um é tratado de uma forma, o outro não. Imagine quando Adão e Eva chamam o nome de Caim na casa. Ô, Caim, remidor, resgatador, você é o cara. Esse é o cara, a expressão aí forte entre os jovens, né? Esse é o cara, mas quando Abel é chamado, você é nulidade, você não é nada, você não tem importância. Então, essas 2 crianças crescem nesse ambiente de favorecimento de um em detrimento do outro. Aí você entende quando os 2 vão oferecer sacrifícios. Olha só, vamos lá de novo, o verso 3. O verso 2 vai dizer que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Abel cuidava dos animais e Caim era lavrador, cuidava do alimento da família. Verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, do fruto da terra, daquilo que ele trabalhava. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, para aí um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta. Então, o versinho 3 está dizendo, perdão, é o versinho 3 e 4 está dizendo que os 2 trouxeram uma oferta, ok? E os 2 trouxeram uma oferta daquilo que eles trabalhavam. Abel trouxe uma oferta dos animais. Ele trabalhava com os animais. Caim trouxe uma oferta daquilo que ele trabalhava, frutas. Os 2 trouxeram ofertas. Agora, qual é a consequência dessas 2 ofertas? Qual é a progressão do texto? Olha lá o versinho 4, segunda parte. Verso 4, segunda parte.
agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Então, olha só, vamos por partes, ok? Então, os dois filhos crescem num lar que um é bem tratado e o outro nem tanto. Isso que a gente entende por esse contexto que eu coloquei aqui. Aí os dois crescem, um deles todas as suas vontades são feitas, o outro nem tanto. Aí a Bíblia diz que os dois vão apresentar uma oferta ao Senhor. A oferta de um é aceita, a oferta de outro não é aceita. Aí eu pergunto para você, algumas pessoas dizem que a oferta de Caim não foi aceita porque Caim não trouxe não trouxe a sua oferta de todo o coração, alguns dizem. Estou dizendo que alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim não trouxe a oferta de todo o coração. Não, não tem nada a ver com a honestidade em trazer a oferta. Tem a ver com obediência em relação à oferta. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Quando Adão e Eva pecam, depois você pode ler aí, quando Adão e Eva pecam, o que é que eles fazem? Imediatamente depois que eles pecam, depois você lê lá Gênesis 3, eles fazem uma roupinha de folha de figueira para eles, porque eles descobrem que estavam nus. Depois que Deus aparece para Adão e Eva e tem aquele diálogo com Adão e Eva, o verso vai dizer, os versinhos de finalzinho do Gênesis 3 vai dizer que Deus faz uma roupa para Adão e Eva. Ora, Adão e Eva já tinham sido cobertos, eles descobriram que eles estavam nus, eles já tinham feito uma roupinha de folhas de figueira para eles. Qual a necessidade de Deus fazer outra roupa para eles? A roupa que Deus fizera para eles, o texto de Gênesis 3, no finalzinho, vai dizer que era uma roupa de pele de animal. A roupa que Adão e Eva fizeram logo depois do pecado era folha de figueira. Ok, se quando Deus faz a roupa, se quando Deus faz a roupa para eles no final de Gênesis 3, o texto diz que era de pele de animal, tem como arrancar a pele do animal sem o animal morrer? Não tem como. Então a gente entende que Deus fizera ali no Jardim do Éden o primeiro sacrifício para Adão e Eva. Ali, depois que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Deus instituiu a cerimônia de sacrifícios, onde o animal morre no lugar do ser humano, e esse animal apontaria para Jesus depois. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles foram ensinados de que o sacrifício que Deus pedia era um sacrifício de animais, não de frutas. Quando Caim e Abel nascem, eles são ensinados em relação a isso. Claro que são ensinados. Claro que Adão e Eva, Caim e Abel, quando atingem uma certa idade, é claro que eles sabem que o que Deus pede não é sacrifício de frutas, mas sacrifício de animais. Por quê? Porque no Novo Testamento a gente vai entender que sem derramamento de sangue não há remissão. O sacrifício do animal morto tinha que ser derramado sangue, porque esse animal representava o sangue de Cristo que morreria por nós. Ou seja, o remidor, o resgatador, não seria Caim, mas seria Cristo, séculos, milênios depois. Adão e Eva não sabiam disso. Então, eles teriam que manifestar fé, assim como nós hoje. Teriam que manifestar fé no sacrifício que viria. Nós temos que manifestar fé no sacrifício que já veio. Então, Adão e Eva foi ensinado, sim, de que o sacrifício que Deus pedira era o sacrifício de sangue, tinha que ter derramamento de sangue. Repito, Adão e Eva ensinaram isso para Caim e Abel e eles sabiam disso. Então, quando o texto bíblico diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, não é porque Caim ofereceu oferta com o coração poluído, não ofereceu de todo o coração, que ele não estava sendo sincero. Não. É porque Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim está oferecendo uma oferta que não foi o que Deus pediu. E aqui uma lição para nós. Você pode estar oferecendo para Deus algo de todo o seu coração, mas se não foi o que Deus pediu, Deus não vai aceitar. Não vai aceitar.
E aí eu termino aqui e dou continuidade a semana que vem. Amanhã, perdão, amanhã. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Caim não ofereceu o que Deus pedira, ok? Deus não ofereceu o que Deus pedira. Agora, tem uma lição aí por trás? Sim, queridos, todas as vezes que Deus se relaciona com a gente, às vezes até em negativa, é para nos educar, porque Ele nos ama. Olha o texto do finalzinho do verso 4, vai dizer assim, ó. É, é, perdão, segunda parte do verso 5. Segunda parte do verso 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E aí o verso 6 vai começar dizendo: Deus vai até Caim e diz: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Então, queridos, aqui eu deixo algumas perguntas aí para você. A irmã Rose sabe, eu sempre gosto de deixar algumas interrogações para domingo, né? Para amanhã. Por que Caim ficou irado? Veja, ele está ficando irado com o próprio Deus. Por que Caim ficou irado? A gente vai responder essa pergunta amanhã. Talvez você vai dizer assim: ah, porque Deus não aceitou a oferta dele. Mas é mais do que isso. É verdade, Caim ficou irado porque Deus não aceitou a oferta dele. Mas veja, Caim está irado contra Deus. Por que Caim está irado? É porque Deus não aceitou a oferta dele? Sim, mas é mais do que isso, a gente vai ver isso amanhã. Ok? Outra perguntinha que eu faço para você. O texto vai dizer aí, ó, versinho 7. Eu vou terminar amanhã eu vou dar ênfase no verso 7. O verso 7 vai dizer aí, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus está falando com Caim. Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. O que significa esse proceder bem? O que significa? Porque, veja, Caim, esse proceder bem, será que já tem a ver com o assassinato do seu irmão? Eu digo que não. Todos os pregadores que você ouviu aí falar, a maioria talvez, dão essa ênfase. Quando Deus fala no verso 7, se proceder bem, não é certo que será aceito, não tem a ver com o assassinato do irmão. Você vai ver isso amanhã. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta. O que Deus quer dizer com esse pecado jaz à porta e a ti cumpre dominá-lo? Será que Deus está dizendo que Caim tem a obrigação de dominar o pecado? Não, não tem nada a ver. Tem gente que faz essa interpretação aqui, mas com base no original hebraico, não é assim, a gente vai ver isso amanhã. Agora, a última pergunta que eu tenho para dizer para você, que essa pergunta é interessantíssima e você não pode perder o tema de amanhã. Será que tem alguma coisa a ver esse relato de Gênesis 4 com o dilúvio? Você lembra que veio um dilúvio e destruiu todos os habitantes do planeta. Então, será que tem alguma coisa a ver Caim, essa história de Caim? Porque Caim vai matar o irmão, né? Você sabe a história. Caim, essa desobediência de Caim e, e o dilúvio. Tem alguma coisa a ver? Sim, tem muito a ver. Eu vou mostrar isso para você amanhã. Qual é a relação entre essa preferência de Adão e Eva em relação a Caim e essa rejeição de Deus para o sacrifício de Caim? A gente viu aqui que Adão e Eva tinham uma preferência por Caim. Os significados dos nomes dizem isso. E aí tem alguma coisa a ver essa preferência de Caim, de Adão e Eva para com Caim e essa rejeição de Deus para com o sacrifício de Caim? Então são perguntas que eu faço para você e que a gente vai responder amanhã, tá bom? Então não perca o tema de amanhã, a continuidade, você vai se surpreender com essa relação de Caim e o dilúvio, você vai se surpreender. E eu vou mostrar para você quão perigoso é deixar um pecador vivo. Vou mostrar isso para você amanhã. Quão perigoso é deixar um pecador vivo. Ok? Deus ensinou muita coisa para a gente com Caim, porque Deus colocou uma marca em Caim, você lembra, né? Para Caim não ser morto. Deus fez com que ele permanecesse vivo. Deus fez com que ninguém matasse Caim. Perigo de deixar um pecador vivo. A gente vai ver isso amanhã.
Então eu vou fazer uma oração aqui, acho que alguém vai fazer uma oração aí depois, já peguei o ritmo aí do Gol Six, e aí a gente volta amanhã para terminar esse tema.